de que o agronegócio tem crescido a uma média de 4,5% ao ano na última década. Tem uma média assim, é fantástico, né? Quem afirmou isso é Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, né? Ele abordou quais são as expectativas do agronegócio nos governos Lula e Eduardo Leite e também comentou sobre as novas formas de financiamento do setor, como o FIAGROS e o CRAS, né? Nós vamos então com o Eduardo Leães na Rádio Agerte ampliando essas informações. O agronegócio é o setor mais importante da economia gaúcha. Para sabermos as suas expectativas com relação aos governos Lula e Eduardo Leite, vamos ouvir o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, um dos profissionais mais reconhecidos do setor em nosso país. O que o agro espera do governo Lula, Antônio da Luz? Bom, primeiro lembrar que a satisfação que eu tenho sempre de falar contigo, falar com toda a rede da Agerte. Bom, em primeiro lugar, né, nenhum governo se sustenta sem crescimento econômico, né? Isso é no Brasil, em qualquer país livre do mundo. Nenhum país se sustenta sem crescimento. Quando a economia vai mal, os governos vão mal. Quando a economia vai bem, os governos vão bem. O agronegócio tem crescido a uma taxa de 4,5% ao ano, na média dos últimos 10 anos. Lembrando que na última década, nós tivemos uma década perdida, onde o PIB do Brasil terminou abaixo do que começou, né? Por conta de dois fatores. Primeiro, os efeitos da nova matriz econômica, que foi aquela tentativa maluca de se mexer na economia, que gerou PIB negativo em 14, 15 e 16. Nós tivemos 11 trimestres consecutivos de PIBs negativos, né, afundando a economia, e depois tivemos uma pandemia, né? Isso posto, tanto que a ex-presidente Dilma sofreu impeachment porque a economia estava muito mal. Então nós tivemos uma década perdida e mesmo assim o agronegócio cresceu 4,5%. Então imagina se o agronegócio não tivesse crescido, o caos que teria sido esse país. Então o presidente eleito, ele não pode tomar medidas que sejam contrárias ao crescimento e ao desenvolvimento do agronegócio, porque assim o fazendo, ele vai se prejudicar, ele vai prejudicar o seu governo, porque, como eu disse, a economia é ela quem dá a estabilidade para os governantes. Então, se necessita crescimento econômico e não se pode agradecer o auxílio do agronegócio, a participação dele nesse processo. Então, em primeiro lugar, eu acho que... Bom, e também, soma isso, o presidente eleito fez um discurso que segundo o que ele expressou naquele momento, será um governo de conciliação e de integração e de diálogo. Bom, nós temos as nossas pautas absolutamente claras, transparentes e foram apresentadas para todos os candidatos que desejaram conhecê-las. Então, as entidades, CNA, federações, sindicatos rurais do Brasil inteiro têm uma agenda clara. E sobre esta agenda nós vamos dialogar com o governo que for. E se o governo que quiser dialogar, nós dialogaremos pelo bem do Brasil, pelo bem do povo brasileiro, pelo bem do setor, pelo bem do crescimento econômico, porque afinal de contas os governos passam, como está passando o Bolsonaro, como passou a Dilma, como passou o governo 2 e 1 do Lula, como passou o Fernando Henrique, como passou o Collor, como passou o Sarney, esse governo também vai passar, mas a economia continua, o agronegócio continua, nós continuamos. Então nós temos que pensar na agenda, muito mais na agenda do que nas pessoas. Então nós imaginamos que sim, existem pontos de divergência, de entendimento bastante importantes, mas é bom para o agronegócio e é bom para o governo que eles sejam superados. Então imagino que haverá um diálogo e nesse diálogo nós possamos avançar pelo bem não do setor somente, mas pelo bem do país. No que diz respeito ao governo Eduardo Leite, nós tivemos um processo muito forte de estabilidade financeira das contas públicas do Estado, do Rio Grande do Sul, nestes dois últimos governos, né, governo Sartori e governo Leite, nós tivemos avanços significativos e nós estamos indo para um terceiro governo de algo que a gente já conhece, então não tem nenhuma surpresa nesse processo também. Creio que
Creio que o governador reeleito, ele propôs ao longo do seu mandato alguns avanços importantes, sobretudo no que diz respeito ao entendimento do que pode e o que não pode fazer em termos de produção e preservação. Nós conseguimos avançar em coisas que são óbvias, como por exemplo a questão da irrigação, e eu traria um terceiro governo, que é o governo Ranovo, onde nós tivemos a oportunidade de ter o Domingos Velho Lopes como secretário da Agricultura. Tivemos avanços muito significativos, estamos tendo esses avanços. Então acredito que será um processo de normalidade, de um avanço de um crescimento para bem do Estado, com respeito ao meio ambiente, como sempre o é, mas também permitindo que se possa utilizar tecnologias mais modernas, mais avançadas, como é o caso dessas que vêm com as irrigações. Então nós imaginamos que teremos um período de maior prosperidade no estado do Rio Grande do Sul, porque hoje as finanças públicas elas estão numa situação bem melhor. Tu és testemunha, aliás, quantas vezes eu comparei o investimento do estado do Rio Grande do Sul com o investimento que os produtores fazem numa Expo Inter, numa Expo Direto. Eu sempre brinquei que o governo leva 10 anos para fazer o que os produtores fazem em uma semana, em termos de investimentos. E agora não deverá ser mais assim, porque com as contas não saneadas, mas reorganizadas, assinando o regime de recuperação fiscal, enfim, o governo terá um espaço para fazer investimentos, coisa que o Rio Grande do Sul não vê faz 20 anos. Então, é possível que entraremos num ciclo de mais investimentos, de mais prosperidade no estado do Rio Grande do Sul, e oxalá que o governador e a Assembleia Legislativa tenham a ciência, tenham a sabedoria para seguir tocando esta agenda que vem reconstruindo o estado do Rio Grande do Sul nesses últimos 8 anos. Economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz. Aqui no Rio Grande do Sul é possível que ainda, nesse mês de novembro, chegue à Assembleia Legislativa projetos que ajudem a viabilizar a irrigação? Eu acredito que sim. A irrigação, Leões, no Rio Grande do Sul, ela tem algumas travas por questões nas áreas ambientais, nas legislações ambientais. Nem todas elas no espectro estadual, algumas no espectro federal, a partir do Código Florestal. Ocorre, Leões, que no mundo afora, no mundo desenvolvido, estou falando dos Estados Unidos, estou falando da Europa, quando tu fazes irrigação, tu és premiado. Tu recebe, por exemplo, o teu processo de irrigação, ele recebe um selo de amigo do meio ambiente. Inclusive, tu consegue emitir green bonds, que são títulos verdes no mercado, justamente para te poder financiar esse processo, porque irrigação é visto como uma coisa boa para o ambiente e não como uma coisa ruim. E aqui no Brasil, ao contrário, a gente cria impedido como se fosse uma coisa ruim. Então, nós estamos completamente alijados do processo global. Nós estamos alijados do mundo. O mundo não pensa assim como a gente está pensando. Então, toda vez que eu olho para um poste e tem uma vaca em cima dele, eu sempre fico me perguntando como é que ela foi parar lá e quanto tempo ela vai durar para sair, porque lá não é o lugar dela. E eu acredito que esses impedimentos que nós estamos observando, eles têm um pulheta da virada. Eles vão ter que sair de lá, porque é contra tudo que acontece no mundo, é tudo que o mundo pensa sobre o meio ambiente. Irrigação significa produzir mais no mesmo hectare. Logo, eu não preciso desmatar, eu diminuo o desmatamento. No Brasil e nos outros países do mundo. Irrigação permite mais produções, múltiplas produções no mesmo hectare, o que fortalece o solo, o que enriquece o solo, o que enriquece a fauna e a microfauna, enfim. Existem N vantagens de se fazer irrigação, tanto para a produção quanto para as questões de preservação do ambiente. E o que nós queremos é justamente isso, avançar num processo que aumenta a produção gaúcha e aumenta a proteção ambiental. Então, é como o mundo inteiro pensa. Então, eu acredito que sim, nós vamos ter esse avanço, até porque
o então candidato Eduardo Leite, ele foi bastante incisivo em suas falas nesta direção, assim como o candidato derrotado também trouxe esse temário, o que nos satisfez, porque nós, Farsul, pautamos muito esse tema no debate eleitoral para que ele fosse justamente discutido e, uma vez discutido, depois tenha que ser implementado. Então, acredito que teremos avanços sim, porque o tema de casa foi feito e o governador eleito, Eduardo Leite, tem se mostrado simpático e apoiador destas ideias, tanto em razão da necessidade agrícola, como também da preservação ambiental. Economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, como estão funcionando esses novos mecanismos de financiamento, como os FIAGROS, CRAS? Olha, Eduardo, esse é um tema apaixonante, né, e que os produtores nem sempre, e a sociedade muitas vezes nem percebe, mas deveriam. Os FIAGROS, esses mecanismos os quais tu te refere, os CRAS, FIAGROS, etc., são mecanismos de financiar os produtores rurais via mercado de capitais, ou seja, com participação zero do governo, né? E dá ao mercado múltiplas formas de financiamento, não só bancária, mas também traz as revendas de insumo, traz as cooperativas para o jogo do crédito, e isto faz com que os juros, em média, caiam, porque amplia a concorrência. Isso nós conseguimos evoluir muito nesses últimos 4 anos. E o FIAGRO, ele é um fundo onde as pessoas como eu, como tu, como o nosso ouvinte, pode comprar cotas do fundo, e este fundo financiar o agronegócio e ele receber o justo pagamento dos juros por ter emprestado seu dinheiro. Hoje nós já passamos dos 4 bilhões de reais com o FIAGRO, e olha que ele recém entrou em funcionamento, já tem 4 bi. E CRAS, CDCAs, isso nós vamos, este ano, seguramente passar dos 80 bilhões de reais. Então nós estamos com um sistema de crédito novo, rodando a partir da aliança entre a sociedade, via mercado de capitais, e o mundo do agronegócio, ou seja, a sociedade brasileira investindo no agronegócio e recebendo uma parte do ganho a partir dos juros que são pagos para tanto, e juros esses corretos e merecidos. Então é uma forma também de aproximar campo e cidade. É a cidade financiando o campo retornando riqueza para a cidade, também pela via do crédito, também pela via dos juros. Isso está evoluindo bastante. Este ano está uma explosão, como nem podia ser diferente, e nós estamos muito felizes, porque afinal de contas tivemos a oportunidade, CNA, Farsul, nós tivemos uma participação bastante intensa na construção desses mecanismos, e estamos vendo aí esse desenvolvimento acontecer, e nos deixa bastante satisfeitos, e temos a mais absoluta clareza, aliás, isto é só o começo. Estamos só no começo. Faz 20 dias, 25 dias que nós tivemos o primeiro CRA verde emitido fora do Brasil. O que é um CRA verde, né? Um CRA que é uma captação de dinheiro que vai financiar produtores rurais, porém lastreado num título verde, um título reconhecidamente certificado com uma produção sustentável que faz bem para o meio ambiente. E esse recurso foi buscado fora do Brasil, ou seja, são estrangeiros também querendo investir na produção agrícola brasileira, justamente apostando que a nossa produção é positiva para o meio ambiente. Então são mecanismos que vão mudar não só a forma de financiar o agronegócio, mas também a forma de perceber o agronegócio. Este foi o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz. Para a Rádio Agerte, Eduardo Ilhães. Obrigado, Eduardo, que nos trouxe a oportunidade de ouvirmos aí Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, tratando sobre várias questões, a expectativa, né, as expectativas com relação ao relacionamento do agronegócio com os governos estadual, no caso Eduardo Leite, o governo federal, o governo Lula. E é claro que isso tem reflexo aqui em Tupã, na região, no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo, inclusive. Bom, são 9h38.